A maldição que amarra o seu dinheiro pode estar operando silenciosamente, sem que você perceba. Muitos cristãos oram, jejuam, entregam o dízimo, mas continuam presos em ciclos intermináveis de escassez, dívidas e portas fechadas. Existe uma guerra invisível sendo travada no campo espiritual, e o inimigo tem estratégias específicas para impedir o avanço financeiro do povo de Deus. Nesta mensagem, vamos revelar 3 maldições escondidas, raízes espirituais profundas, que têm segurado a sua colheita, bloqueado seus negócios e impedido sua provisão. Se você já sentiu como se algo puxasse você para trás toda vez que tenta avançar, essa palavra é para você. A Bíblia está cheia de princípios que mostram como o dinheiro pode ser amarrado por maldições, seja por alianças erradas, pecados não confessados ou heranças espirituais malignas. Chegou o tempo de romper essas correntes. Você vai descobrir a verdade, identificar essas maldições e enfrentá-las com autoridade. Prepare-se para uma virada radical, porque aquilo que te amarrava vai cair por terra. A libertação começa agora. A primeira maldição escondida que amarra o dinheiro é a maldição da desobediência silenciosa. Não se trata apenas de desobedecer abertamente aos mandamentos de Deus, mas de pequenas concessões, pequenas rebeldias, áreas não entregues. A Bíblia é clara em Deuteronômio 28:15. Se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares e cumprires todos os seus mandamentos, virão sobre ti todas estas maldições. Muitas vezes dizemos que Deus é o nosso Senhor, mas continuamos tomando decisões financeiras sem consultá-lo, firmando acordos sem oração, entrando em dívidas por impulso, mantendo hábitos de consumo que ele nunca aprovou. Essa desobediência constante, mesmo que pareça pequena, abre brechas espirituais. O inimigo se alimenta de brechas. O mundo espiritual reconhece autoridade espiritual, e onde há desobediência, há perda de autoridade. Com a autoridade enfraquecida, o inimigo entra e começa a bloquear as áreas onde Deus havia prometido bênçãos. A pessoa trabalha, mas não vê fruto, planta, mas não colhe, recebe, mas tudo escorre como água pelos dedos. Isso é maldição. E o pior, ela é silenciosa, porque a pessoa acha que está tudo certo, que está no caminho, mas espiritualmente está desligada da direção de Deus. É necessário quebrar essa maldição com arrependimento sincero e alinhamento total à palavra. A segunda maldição é a da palavra proferida, maldição liberada por declarações feitas por si mesmo, por outros ou até por antepassados. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Muitos estão amarrados financeiramente porque vivem repetindo: nunca vou conseguir sair das dívidas, dinheiro nunca dá, isso é coisa de rico, não é para mim. Cada vez que uma dessas frases é liberada, uma sentença espiritual é estabelecida. Palavras são sementes, e no mundo espiritual elas crescem. Além disso, existem maldições herdadas, ditas por pais, avós ou líderes espirituais. Frases como "nessa família ninguém prospera", "pobre nasceu para sofrer", ou até maldições religiosas como "dinheiro é do diabo", criam fortalezas na mente e laços no espírito. A mente acredita, o coração absorve e a vida se molda àquela sentença. O inimigo usa essas palavras como contratos, acusando no mundo espiritual para impedir que a provisão de Deus se manifeste. Por isso, é necessário renunciar a cada palavra maldita, quebrar cada sentença com declarações proféticas contrárias e renovar a mente pela verdade da palavra. O que você declara determina o que você atrai. A terceira maldição é a da aliança corrompida. Essa é uma das mais perigosas, porque muitas vezes a pessoa nem percebe que firmou alianças que estão sugando sua energia, seus recursos e suas portas.
Pode ser uma sociedade financeira com alguém em pecado, um relacionamento afetivo fora da vontade de Deus, ou até mesmo uma conexão com ambientes espiritualmente contaminados. Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Toda aliança é um elo espiritual. E quando esse elo está fora da vontade de Deus, ele se transforma em uma corrente que te prende. Pessoas que estão financeiramente presas, muitas vezes, estão espiritualmente ligadas a outras que têm maldições, dívidas espirituais ou espíritos de miséria operando. Ao se conectar, você transfere e recebe influência espiritual. Isso é bíblico. Josafá, rei de Judá, fez aliança com Acabe, rei ímpio de Israel, e perdeu sua frota de navios. Um investimento milionário destruído por uma aliança errada. O mesmo acontece hoje. Muitos estão vivendo prejuízos repetitivos por alianças não consagradas, sociedades sem oração e relacionamentos sem direção. Para quebrar essa maldição, é necessário cortar essas alianças no mundo espiritual, pedir discernimento ao Espírito Santo e refazer seus vínculos sob o sangue de Jesus. Toda aliança deve passar pela cruz. Se não pode ser consagrada, deve ser rompida. Essas três maldições, desobediência silenciosa, palavra proferida e aliança corrompida, operam juntas para aprisionar o dinheiro do povo de Deus. Elas formam uma rede espiritual que impede o avanço financeiro, fecha portas de oportunidades, traz perdas inexplicáveis e bloqueia a colheita. Mas há uma boa notícia: toda maldição pode ser quebrada no nome de Jesus. A cruz de Cristo já venceu todas as maldições na raiz. O que precisamos é de revelação, arrependimento e ação espiritual. Precisamos buscar luz, identificar as brechas, fechar as portas e liberar decretos com autoridade. Não é apenas sobre orar por prosperidade, é sobre guerrear pela libertação financeira. Porque o diabo não teme quem apenas ora. Ele teme quem ora com revelação, se arrepende com sinceridade e se posiciona com autoridade. Deus quer destravar suas finanças, mas Ele não fará isso enquanto você estiver preso a maldições ocultas. Chegou o tempo de confrontar essas correntes espirituais, expulsar o inimigo e declarar liberdade. Você não nasceu para viver amarrado. Sua herança é de abundância, provisão e domínio. Tome posse dessa verdade e prepare-se, porque a libertação já começou. Quando falamos de libertação financeira, não estamos tratando apenas de questões materiais, mas de um campo espiritual profundamente estratégico. O inimigo não quer apenas que você tenha dificuldades com dinheiro. Ele quer que você viva sob vergonha, estresse, ansiedade e escravidão. Porque ele sabe que um servo de Deus escravizado por dívidas, por escassez ou por preocupações financeiras perde força espiritual. A mente fica presa ao problema, a oração se torna fraca, o louvor se apaga e a fé se esfria. O diabo não teme alguém com pouco dinheiro, mas teme alguém com consciência espiritual, autoridade em Cristo e entendimento das leis espirituais. É por isso que essas maldições que amarram as finanças precisam ser expostas e destruídas. Agora que você conhece as três principais maldições, desobediência silenciosa, palavras proferidas e alianças corrompidas, é hora de entender como elas se instalam e por que são tão difíceis de perceber. A desobediência silenciosa, por exemplo, muitas vezes vem disfarçada de boas intenções. A pessoa até quer agradar a Deus, mas insiste em manter hábitos financeiros que Ele já ordenou abandonar. Pode ser o vício em compras, o medo de ofertar, o apego ao dinheiro ou a negligência com dízimos. Pequenas concessões que, no mundo natural, parecem inofensivas, mas no mundo espiritual, são como documentos assinados que autorizam o inimigo a atuar.
Lembre-se, o diabo é legalista. Ele se move com base em brechas, em transgressões e em alianças quebradas. É por isso que mesmo alguém que frequenta a igreja pode estar debaixo de maldição financeira. Não basta estar dentro do templo, é preciso estar dentro da aliança. Quando você quebra princípios espirituais, você aciona consequências espirituais. E isso se aplica especialmente na área financeira. Deus criou leis que regem a prosperidade. E quem ignora essas leis colhe escassez, mesmo sendo filho. A maldição da palavra proferida se instala através da repetição. O espírito de miséria trabalha junto com a língua. Ele coloca pensamentos de derrota, de limitação, de medo e espera que a pessoa declare. A declaração é o selo. Toda vez que você diz, isso não é para mim, tá difícil demais, não vejo saída, você está cooperando com as trevas. E o pior é que muitas dessas palavras foram aprendidas dentro do próprio lar. Pais que viveram sob escassez ensinaram aos filhos que dinheiro é sujo, que riqueza é perigosa, que ser pobre é mais espiritual. Isso é uma herança maldita. Não porque os pais foram maus, mas porque também estavam cegos espiritualmente. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas famílias vivem debaixo de fortalezas mentais que impedem qualquer avanço financeiro, não por falta de esforço, mas por falta de libertação. Essas palavras precisam ser identificadas, confessadas e trocadas por verdades bíblicas. Você precisa declarar com fé que é herdeiro das promessas de Deus, que nasceu para ser cabeça e não cauda, que vai emprestar e não tomar emprestado. Quando essas novas palavras são liberadas com convicção, elas começam a quebrar os grilhões invisíveis que estavam segurando seus recursos. Já a maldição da aliança corrompida tem raízes ainda mais profundas. Ela atinge não só a vida financeira, mas toda a estrutura espiritual da pessoa. Quando você se une a alguém que está em rebeldia contra Deus, você se torna cúmplice espiritual dessa rebeldia. Isso vale para relacionamentos amorosos, para sociedades empresariais e até para amizades íntimas. A Bíblia adverte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. 2 Coríntios 6,14. Quando você anda lado a lado com quem está sob maldição, essa maldição respinga em você. E não adianta orar por prosperidade se a base está corrompida. Deus não prospera alianças que Ele não aprovou. O Espírito Santo muitas vezes dá sinais, inquieta, mostra sonhos, mas muitos ignoram, continuam firmando parcerias sem oração, só com base na conveniência. Depois, quando o prejuízo vem, acham que é o diabo atacando, quando na verdade foi uma colheita de uma aliança mal feita. A libertação começa quando há coragem para cortar esses vínculos. É necessário ter discernimento espiritual, mas também firmeza. Algumas alianças só são quebradas com jejum, oração e ação radical. É preciso fechar portas, cancelar pactos e refazer caminhos sob o sangue de Jesus. Isso pode significar encerrar sociedades, afastar-se de certas pessoas ou até mudar ambientes. Mas cada passo de obediência abre uma porta de provisão. Deus honra quem o honra. Quando você rompe com o que desonra a santidade de Deus, Ele começa a liberar os céus sobre sua vida financeira. O inimigo sabe disso, por isso tenta manter você preso a essas maldições escondidas, disfarçando-as de normalidade, de tradição familiar ou de pragmatismo. Mas agora a luz chegou, e onde há luz, as trevas não resistem. Você não foi chamado para viver preso, limitado ou paralisado. Existe um propósito profético em suas finanças. Deus quer usar seus recursos para impactar vidas, sustentar ministérios, libertar famílias da miséria. Mas para isso é necessário arrancar essas raízes espirituais. Identificar, renunciar e substituir. Chegou o tempo de agir.
Agora que as 3 maldições foram reveladas e suas raízes espirituais expostas, precisamos entender o caminho da restauração. Porque Deus não apenas revela o que está errado, Ele instrui, cura e restitui. A restauração financeira começa no altar. Não se trata apenas de mudar hábitos externos, mas de restaurar a aliança com Deus no íntimo. O altar é o lugar onde reconhecemos que tudo pertence a Ele, inclusive nossos recursos. Enquanto o coração estiver dividido entre confiar em Deus e confiar em estratégias humanas, a restauração será parcial ou ilusória. A primeira atitude para quebrar definitivamente essas maldições é o arrependimento genuíno. Não um arrependimento emocional, mas profundo, com entendimento e decisão. Quando alguém se arrepende, algo se move nos céus. O sangue de Jesus não apenas perdoa, mas limpa, restaura e cancela decretos espirituais. Arrependa-se por palavras malditas que você mesmo declarou, por alianças que firmou sem consultar a Deus, por decisões financeiras tomadas na carne. Arrependa-se também por ter ignorado princípios bíblicos, como o dízimo, a fidelidade, a mordomia e a generosidade. A segunda atitude é a renúncia. Você precisa verbalizar com sua boca: eu renuncio a toda palavra de maldição, a toda herança de escassez, a toda aliança feita fora da direção de Deus. Essas palavras têm peso no mundo espiritual. Quando um filho de Deus renuncia com fé e autoridade, os céus registram, os anjos se movem e os demônios recuam. Renuncie também a crenças limitantes como dinheiro é sujo, não nasci para prosperar, o pobre é mais santo. Essas mentiras precisam ser substituídas por verdades bíblicas. Diga com ousadia: eu fui chamado para governar, para prosperar, para ser canal de provisão na terra. A terceira atitude é a restituição. Esse é um princípio pouco ensinado, mas poderosíssimo. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, sua primeira atitude foi dizer: Senhor, se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. A restituição é uma chave espiritual. Se você tomou decisões financeiras que prejudicaram outros, se fez alianças que geraram prejuízo para terceiros, ore a Deus pedindo direção para reparar o dano. Às vezes será necessário pedir perdão, devolver recursos ou encerrar práticas financeiras injustas. Deus se agrada da restituição porque ela mostra maturidade espiritual e responsabilidade com os princípios do reino. A quarta atitude é o realinhamento. Muitos querem a bênção de Deus, mas vivem fora da sua estrutura. É preciso voltar à obediência total. Isso inclui administrar bem os recursos, viver com propósito, gastar com sabedoria e ser generoso com o que Deus colocar em suas mãos. O Espírito Santo é o melhor conselheiro financeiro. Ele pode guiar você em cada decisão, revelar oportunidades, mostrar armadilhas e confirmar direções. Mas para isso, é preciso andar em aliança contínua. Isso significa orar antes de investir, jejuar antes de assumir compromissos, consagrar cada passo no altar. O realinhamento traz ordem, e onde há ordem, Deus libera a abundância. A quinta atitude é a batalha espiritual. Sim, depois de arrependimento, renúncia, restituição e realinhamento, ainda é necessário guerrear. Porque o inimigo não solta facilmente o território que ocupou por anos. Ele vai resistir, vai tentar trazer medo, dúvidas, ataques. Mas agora, você não está mais cego. Você tem armas. Efésios 6 diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Use a palavra como espada, use o jejum como afiação espiritual, use o louvor como arma de guerra. Declare os salmos, profetize promessas, marche ao redor das suas finanças como Josué marchou ao redor de Jericó. Há muralhas caindo no mundo invisível quando você se levanta com fé. A sexta atitude é o posicionamento profético.
Comece a declarar diariamente: eu sou livre de toda maldição financeira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou cabeça e não cauda. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tudo o que eu fizer prosperará. Minhas mãos estão abençoadas. A riqueza dos ímpios está sendo transferida para os justos. Eu viverei como mordomo do reino e não como escravo da dívida. Essas declarações criam atmosferas, moldam pensamentos, fortalecem sua fé e destroem fortalezas mentais. O mundo espiritual responde à voz de quem crê. Não é magia, é fé fundamentada na palavra. E a fé muda realidades. A libertação financeira exige vigilância contínua. Depois que a maldição é quebrada, o inimigo tenta reabrir as portas. Por isso, continue em obediência, continue em oração, continue sensível à voz do Espírito. Se Deus disser, não invista, obedeça. Se disser, separe essa oferta, obedeça. Se disser, rompa essa aliança, rompa. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. E ele está mais interessado na sua vitória do que você mesmo. A restauração já começou, mas ela será completa na medida em que você se alinha, se posiciona e permanece firme. Deus vai te surpreender. Aquilo que estava amarrado será destravado. Aquilo que estava retido será liberado. Aquilo que parecia impossível será testemunho. Você vai prosperar, não por ganância, mas por propósito. Porque o dinheiro nas mãos de um justo se torna ferramenta de transformação. E você foi chamado para isso. Ao romper com as maldições que amarravam suas finanças, você entra em uma nova fase espiritual, a da reconstrução e conquista. Mas é importante compreender que essa etapa não é automática. Ela exige vigilância, discernimento e maturidade para lidar com o novo ciclo que Deus está liberando. Muitas pessoas quebram maldições, mas não sabem como sustentar a liberdade conquistada. Outras até recebem uma medida de provisão, mas por falta de sabedoria perdem tudo rapidamente. Isso acontece porque no reino de Deus, cada milagre precisa ser sustentado por princípios. Por isso, agora que a libertação foi ativada, o Senhor te chama para viver sob um novo modelo de administração espiritual. A primeira chave é a fidelidade. Lucas 16:10 declara que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Isso não é apenas sobre dízimo, mas sobre estilo de vida. Fidelidade com o tempo, com os recursos, com os compromissos, com a missão que Deus te confiou. A fidelidade atrai confiança divina. Quando Deus vê que você é confiável, Ele amplia sua responsabilidade e libera mais recursos. A segunda chave é a mordomia. Em Mateus 25, Jesus conta a parábola dos talentos. Ele distribui recursos de forma proporcional e espera que cada servo multiplique aquilo que recebeu. Deus não entrega riquezas a qualquer um. Ele entrega a mordomos preparados. Ser mordomo é entender que nada é seu, tudo é de Deus. E por isso você administra com zelo, com temor, com sabedoria. É não gastar por impulso. É fazer orçamentos com oração. É investir com propósito. É separar antes para o reino e não só dar o que sobra. A terceira chave é a visão. A Bíblia diz em Provérbios 29:18 que onde não há visão, o povo perece. Muitos vivem crise financeira não por falta de provisão, mas por falta de direção. Não sabem para onde estão indo, o que estão construindo, qual legado querem deixar. Por isso vivem correndo atrás do dinheiro, em vez de fazer o dinheiro correr atrás do propósito. Peça ao Espírito Santo uma visão clara da sua missão. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu construa com os recursos que me der? Pode ser uma empresa, um ministério, uma obra social, uma família estruturada. Com visão, você não se distrai. Com visão, você diz não ao supérfluo e sim ao essencial.
A quarta chave é a generosidade estratégica. Isso significa entender que sua colheita está ligada à sua semente. Mas não é uma questão mecânica ou interesseira, é espiritual. Generosidade estratégica é ouvir o Espírito Santo antes de ofertar. É plantar onde há terra fértil, é semear com propósito. Muitos desperdiçam sementes lançando em solos que Deus não mandou. Outros negligenciam a oportunidade de semear quando o céu está aberto. A viúva de Sarepta obedeceu a Elias e viu a multiplicação. Os discípulos entregaram os 5 pães e 2 peixes e viram a multidão ser alimentada. Abraão entregou Isaque e se tornou pai de uma nação. Toda vez que há entrega, há multiplicação. A quinta chave é a mentalidade renovada. Romanos 12:2 nos instrui a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Isso vale especialmente na área financeira. Enquanto sua mente estiver programada para escassez, medo, comparação e limitação, você continuará travado. Por isso, alimente sua mente com a palavra. Leia provérbios, estude princípios de sabedoria, medite nas promessas de Deus. Substitua pensamentos de derrota por declarações de fé. Diga a si mesmo: eu tenho a mente de Cristo, eu penso como um filho do Rei, eu tenho acesso às estratégias do céu. Quando sua mente muda, seu ambiente muda. A sexta chave é a vigilância espiritual. Mesmo liberto, você continua em guerra. O inimigo vai tentar te fazer voltar, vai levantar distrações, vai tentar tocar seu emocional, vai apresentar atalhos, mas você precisa permanecer firme. Efésios 6 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Use o capacete da salvação para proteger sua mente, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados, a espada do Espírito que é a palavra. Ore em todo tempo, jejue com frequência, consagre seus projetos. A libertação não é um evento, é uma jornada. E cada passo dado em obediência é um novo território conquistado. Agora veja bem, a prosperidade não é o fim, ela é um meio. Um meio para glorificar a Deus, para sustentar o avanço do reino, para abençoar famílias, para abrir portas a outros. Deus está levantando um povo que vai prosperar com propósito. Não será para ostentação, mas para impacto. Não será para acúmulo, mas para transformação. Você faz parte desse exército e tudo começa com a decisão de viver liberto, alinhado e posicionado. Não volte mais às cadeias da maldição. Não negocie sua aliança. Não aceite menos do que aquilo que Deus prometeu. Você foi chamado para dominar, para governar e para transbordar. E esse novo ciclo começou agora. Caminhe em fé, caminhe em obediência, caminhe como alguém que tem um chamado financeiro profético. Porque os céus já se abriram e o que Deus está liberando sobre sua vida, ninguém poderá impedir. Chegamos ao momento final desta palavra profética e agora o Espírito Santo te chama para um posicionamento definitivo. Você já entendeu as maldições espirituais que amarram o dinheiro, desobediência silenciosa, palavras proferidas e alianças corrompidas. Já foi revelado o caminho da libertação: arrependimento, renúncia, restituição, realinhamento, batalha espiritual e posicionamento profético. Já aprendemos as chaves da nova estação: fidelidade, mordomia, visão, generosidade estratégica, mentalidade renovada e vigilância. Agora é tempo de romper com o passado, sair da escravidão espiritual e entrar na terra prometida que Deus preparou para suas finanças. Mas essa travessia exige firmeza. Muitos saem do Egito, mas continuam com a mentalidade de escravos. Vivem livres, mas pensam como cativos. Prosperam, mas sabotam sua própria colheita com atitudes inconscientes. Por isso,
O primeiro passo é estabelecer um novo pacto com Deus. Esse pacto não é emocional, é espiritual. Diga ao Senhor em oração: Pai, a partir de hoje, meus recursos estão totalmente consagrados a Ti. Eu não sou mais dono de nada, eu sou apenas mordomo. Usa minha vida financeira como um instrumento para Teu reino. Fecha as portas erradas, abre as portas certas. Dá-me sabedoria, discernimento e sensibilidade ao Teu Espírito. Eu declaro que nunca mais viverei debaixo de maldição. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Esse pacto tem poder. Ele sela um novo ciclo. Ele realinha sua vida espiritual com o propósito divino. E com esse pacto firmado, você precisa agora assumir uma postura de guerreiro, porque haverá resistência. O inimigo vai tentar trazer cansaço, distrações, sugestões do passado, lembranças de fracassos. Mas agora você sabe a verdade, e a verdade te libertou. Levante-se em oração, jejue por sua área financeira, consagre suas decisões, escreva suas metas e submeta-as ao Espírito Santo. Quebre todo laço, toda lembrança, todo contrato espiritual que o inimigo possa usar contra você. Declare com autoridade: todo espírito de miséria, escassez, desordem financeira, dívida crônica e bloqueio espiritual está agora quebrado pelo poder do nome de Jesus. Eu cancelo toda palavra contrária, toda sentença hereditária, toda aliança fora da vontade de Deus. Eu corto agora, no mundo espiritual, toda conexão com ambientes que sugam minha força, relacionamentos que drenam minha unção, sociedades que desonram o Senhor. Eu sou livre. Comece a caminhar com essa consciência. Não viva mais como alguém que está tentando vencer. Viva como alguém que já venceu em Cristo. A guerra espiritual financeira não é vencida apenas com esforço natural, mas com autoridade espiritual. E essa autoridade você já recebeu. Lucas 10:19 diz: Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Use essa autoridade todos os dias. Acorde profetizando, trabalhe declarando, administre com oração. Proteja o que Deus te deu com vigilância espiritual. Ensine sua casa, sua família, seus filhos. Que a cultura da fé, da obediência e da prosperidade se torne parte do seu DNA espiritual. Outra chave essencial é a constância. Não é suficiente começar bem. É preciso permanecer. Muitos recebem uma palavra, se animam, se posicionam, mas depois relaxam, se distraem, se acomodam. E assim, o inimigo encontra brechas para retornar, mas os que permanecem colhem os frutos. Salmos 1 diz que aquele que medita na palavra dia e noite será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Seja constante. Ore mesmo quando não sentir vontade. Declare mesmo quando parecer difícil. Seja fiel mesmo nos dias de escassez. Porque é a constância que constrói o testemunho. E Deus está formando em você não apenas um vitorioso, mas um referencial. Alguém que outros vão olhar e dizer: foi Deus que fez. Seus testemunhos serão respostas para famílias inteiras. Sua libertação vai abrir caminho para outros. Sua transformação será um grito profético contra as trevas. Porque tudo o que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você. Seu chamado financeiro é parte do seu ministério. Não importa sua profissão, seu nível de renda, sua condição atual. Deus te chama para ser um canal. E onde há um canal limpo, o céu flui com liberdade. A bênção virá sobre você e alcançará outros. Ela será tão evidente que até os ímpios reconhecerão a mão de Deus sobre você. Prepare-se. Os próximos meses serão de colheita. Portas que estavam travadas serão abertas. Projetos esquecidos voltarão com força. Provisão inesperada virá. Mas esteja atento. Tudo isso tem um propósito.
Honre ao Senhor com cada centavo. Seja prudente, guarde-se do orgulho e continue na presença. Para encerrar, ouça com atenção. A maldição que amarrava seu dinheiro já foi identificada e quebrada. Agora é com você. Caminhe nessa palavra. Guarde essa revelação. Ensine outros e nunca mais aceite viver aquém daquilo que Deus prometeu. Você foi chamado para ser livre, livre para prosperar, livre para servir, livre para impactar, e nada poderá deter o que Deus já começou.